salve, galera! Hoje eu vim visitar, cara, uma destilaria de cachaça do meu amigo Milton Quaresma. E sinceramente já tô maravilhado no que eu tô vendo aqui. Moleque, é show de bola. O Milton, antes de tudo, meu querido, escolha uma música aí pra gente poder tocar o programa. A música que eu vou escolher pro programa é uma música que imortalizou Abaetetuba como terra da cachaça. O nome é Esse Rio é Minha Rua, de Rui Barata. Legal, conheço bem. Rola o Rui Barata. Galera, essa é mais uma entrevista que a gente vem namorando há algum tempo, cara, né? Eu entrei em contato com o Milton, né, quando soube da cachaça, e a gente vem tentando conversar. E tem um processo, né, a produção da cachaça, e não deixou que a gente pudesse se encontrar. Eu sei que deve ser uma vida muito louca, né, aí a produção. E eu queria que você falasse como surgiu, cara, a ideia de você trabalhar com uma coisa que é nossa, que é a abaetetubense, mas que tava parada, né, pelo menos dos tempos áureos pra cá. A cachaça, ela deu uma parada aqui em Abaetetuba, parou de ser a referência. Eu falo que nós somos a terra da cachaça sem a cachaça. Quem sabe agora a gente possa voltar a ser a terra da cachaça com a cachaça. Então, primeiramente eu queria agradecer aí o convite, Luiz, programa em foco, e dizer que algumas coisas foram acontecendo, né? Motivo aí de produção, motivo de elaboração de marca, a finalização de produto. Isso fez com que a nossa entrevista fosse sendo um pouco protelada. Entretanto, como Deus sempre sabe o que faz, vocês vieram num dia ótimo. Acabamos de receber a notícia em primeira mão aí do jornal O Paladar, do Estadão de São Paulo, que a nossa cachaça passou para a segunda fase do concurso do ranking da Cúpula da Cachaça. Então nós já estamos entre as 50 melhores cachaças do Brasil. Mais um orgulho para Abaetetuba, né, cara? Esse projeto, cara, contando assim a história, eu acho que cachaça, ela corre no sangue de todo o abaetetubense. As nossas referências são muito fortes. Os homens que construíram essa cidade estavam diretamente ligados à produção de cachaça, de açúcar moreno, que era chamado que é o açúcar mascavo, rapadura, melado de cana. Então, num determinado momento, bateu o clima. Eu já estava lá na engenharia química, eu sou engenheiro químico formado pela UFPA, e aí os professores falavam em Abaetetuba, terra da cachaça, traz cachaça. Cheguei a vir ainda com o Pacheco, adquiri uns litros de cachaça, e aí fui sabendo que o engenho já não estava em tanta operação. Fomos fazer visitas lá, descobri depois que o Pacheco, ele é primo da minha mãe, então tá no sangue mesmo, né? Ou nós estávamos envolvidos por parte de pai e mãe como canavialista, ou como donos de engenho, ou como mesmo donos de terra. Os nossos antepassados estavam envolvidos na produção, e quando você recebe o chamado, você tem que fazer. A Abaetetuba aí à frente, nós queremos fazer bem feito e resgatar terra da cachaça com cachaça. E há quanto tempo você está nesse novo projeto aí? Eu costumo falar para as pessoas, as pessoas costumam criar muita expectativa, ter pressa com relação eu sou uma pessoa um pouco assim. Ter pressa com relação ao produto, mas quando se fala de destilaria, destilado, isso vale para toda a família dos destilados, para os uísques, para o rum, o tequila e cachaça. É um projeto que você pensa a médio e longo prazo. O motivo é o seguinte: envolve instalações, envolve equipamentos, envolve pesquisa de mercado, envolve marketing, elaboração de rótulos, registros que nós temos todos, somos registrados no Ministério da Agricultura, temos todas as licenças ambientais, alvará, enfim. Então o processo, ele é demorado e longo. E um outro processo muito interessante, se falando de destilados, é o tempo. O tempo, ele agrega demais ao destilado. Então você vai perceber que apesar de nós termos
cachaça branca, Indiazinha flecha de prata, nós temos a flecha de ouro, que é uma cachaça que precisou ser envelhecida por no mínimo 1 ano em barris de madeira. Então, o projeto vem sendo construído há praticamente 4 anos e somente nessa semana chegamos às primeiras garrafas. A gente veio para pegar, para tomar já. Pois é, cara, a gente falava antigamente, eu cheguei também a levar cachaça para Belém, para alguns amigos. Eu tomava muito cachaça de Abaeté, algumas pessoas já falavam, essa aqui não é a verdadeira e tudo mais. Mas eu cheguei a ver a cachaça azulada, né? E depois a gente parou de ver essa cachaça azulada. Já deixa eu pegar as bichinhas aqui, as menores, só pra gente conversar. E dentro das cachaças aqui, a Abaetetuba, em alguns lugares a gente vê dessa aqui, que é chamada prata, né? E essa aqui é a ouro que você vai segurar pra gente. Eu queria que você falasse um pouco, cara, por que a gente não tem mais a cachaça azulada e qual a diferença das duas? Porque, como eu te falei, né? Em off eu falei, eu gosto de beber essa e geralmente dou de presente essa, porque visualmente ela é mais bonita. Mas eu prefiro essa aqui. Eu queria que você explicasse pra gente um pouquinho dessas diferenças. Certo. Todo destilado, quando ele nasce, quando eu digo nasce, é quando ele sai aqui dos alambiques. Então o destilado ele é uma bebida hidroalcoólica. Existe uma mistura de álcool e água, forma ele. A cachaça, ela é cachaça hoje por lei, segue uma instrução normativa do Ministério da Agricultura e a matéria-prima é cana, a cana de açúcar. Se fosse um uísque escocês, a matéria-prima predominante seria a cevada. Se fosse um bourbon, o uísque americano, seria predominantemente o milho. Agora detalhe, independente da matéria-prima, quando é produzido, a primeira gota do destilado, ele é um álcool transparente, cristalino, que seria, para o nosso caso de cachaça, a cachaça prata. Essa aqui que eu tenho na minha mão, né? Isso. A nossa lei de cachaça brasileira, ela permite o quê? Que nós trabalhemos cachaças pratas ou tradicionais e cachaças na versão envelhecida, cachaça ouro. Esses dois tipos então só, né? Esses dois tipos, há alguns agregados ali. Uma cachaça adoçada, não é o caso da nossa. Sim. Uma cachaça premium, seria uma cachaça com determinados anos de envelhecimento, extra premium e por aí vai. Mas o que torna uma cachaça ouro, como no caso da nossa, é a cor, o aroma e o sabor que agregou no processo de envelhecimento em tonéis de madeira. A madeira que deixa ela assim, então. A madeira. O nosso produto, ele é um produto 100% natural. Não há aditivos químicos em nenhuma etapa do nosso processo produtivo. Isso é muito importante ressaltar, porque a Abaetetuba tradicionalmente sempre produziu cachaças naturais. Sim. Cachaças puras. Tanto é que para a história essa cachaça ouro seria novidade. A Abaetetuba produziu sempre cachaças pratas. Então essa cachaça, o que é uma cachaça natural? A lavoura costumava ser natural, sem uso de adubos químicos. O processo de corte manual, sem queima do canavial. A fermentação espontânea. Não há aditivos químicos, não há antibióticos, não há nada nas dornas. Por fim, a destilação em alambique. Certo? E aí a Abaetetuba sempre produziu dessa forma. Hoje a nossa destilaria está também aportando envelhecimento de cachaça. Então teremos produtos assim e produtos também envelhecidos em outras madeiras, como o carvalho. Para chegar nessa, eu sei que não é só a cor, né? Muda o aroma, o sabor. Certo. Fica quanto tempo nos tonéis de madeira? A Indiazinha flecha de ouro, que é a nossa cachaça ouro, ela é o que nós chamamos de blend na indústria de destilado. Ela é uma cachaça, que está aqui na inscrição do contrarótulo, ela é uma cachaça armazenada em tonéis de amburana e de castanheira. Então eu não posso dizer a fórmula do blend, porque sim. É o segredo da fábrica. Mas ela passou no mínimo 1 ano em tonéis de amburana e castanheira. Depois o Master Blend, que por coincidência sou eu,
cheguei com a minha equipe, vamos elaborar, fomos testando várias proporções. Sim, entendi. E chegamos ao blend que por hora é o nosso blend ideal. E Milton, e por que não se produz mais a azulada? Até Belém, cara, a gente chega em Belém, meus amigos da mesma idade falam, e a azulzinha de Abaeté, não sei o que, por que não se produz mais? A azulada, ela foi, digamos assim, ocorreu num período histórico e ela foi meio que um erro da história dos destilados. Mas não foi um erro particular de Abaetetuba, foi um erro que ocorreu em todo o Brasil. Erro? Um erro, na seguinte forma. Quando começou-se a usar os alambiques de cobre, e o cobre, ele é um metal, até hoje, é o melhor metal para se construir alambiques e para se produzir os melhores destilados. Tanto é que os uísques, os bourbon, o rum, o tequila, usam alambiques de cobre. Mas num determinado momento da introdução dele, não percebia-se que o cobre apresentava corrosão. Então a corrosão do cobre... Caramba, é que causava a cor. Era que causava a cor azulada. Caramba. Depois foi se descobrir que o azul, na verdade, era uma contaminação por excesso de cobre. Então, égua, cara, muita gente tomou... Eu espero que não tenha acontecido nada por conta desse cobre, porque durante todo o processo... Então, porque assim, tipo, depois de um tempo ficava azulada, né? Não. No momento, você adquire um alambique novo, o metal ali está novo. Sim. Então, a primeira safra, a cachaça vai sair dessa forma. Sim. Transparente. Entretanto, o alambique fica parado, fica ali com água. Entendi. E tal. Quando é a segunda safra, você vai destilar. Então, se não houver asepsia, higienização, a né? higienização adequada, a cachaça começa a sair azul. Ah, entendi. É o arraste do cobre. Entendi, cara. Pelo fato da corrosão. Então, eu assim, tomei desse veneno. Não, hoje qual é o legal? Para passar para as pessoas, hoje não precisa temer. Hoje os alambiques vêm com uma porta de inspeção que entra um homem dentro. Então, após todo dia de trabalho, uma pessoa entra dentro do alambique, claro, com todos os cuidados da segurança do trabalho, né? E faz a limpeza. E quando é para começar uma safra, entre uma safra e outra, nós fazemos ali destilações primárias com água, com ácido cítrico através do suco de limão. Então, fazemos aí no mínimo 4, 5 destilações antes de começar com a cachaça. E aí o alambique fica 100%. Fora isso, nós temos todo um controle químico hoje. Legal. Então, uma cachaça como a nossa, que tem um registro junto ao Ministério da Agricultura, também aqui, ó, no contrarótulo, ela é a cachaça que o consumidor deve reconhecer. Primeira coisa, analisar o formato de embalagem. Se você vê uma bebida no PET, desconfia. Ah, claro. O PET ali, ele reage com álcool, ele vai estar deixando elementos ali. Já comprei muito, mas hoje em dia é complicado. Você vai ver a limpidez, transparência da bebida. Então esse é o contato visual. Você vai checar o rótulo, se estão todas as informações e principalmente o registro junto ao MAPA, que é o Ministério da Agricultura. Então, são situações que dão aí uma credibilidade ao produto e passam a segurança para o consumidor. Você falou em consumidor até mais de uma vez aí. Eu gosto de cachaça, principalmente assim, né, no sentido mais artesanal, podemos dizer assim. Não costumo com a nossa cachaça fazer caipirinha. Eu acho que você estraga a cachaça fazendo caipirinha. Caipirinha eu faço com aquela... com 51, eu acho, sabe? É até mais barato. Mas algumas pessoas, elas têm algumas restrições, sabe? Algumas não gostam de tomar cachaça. Eu sempre falo que as pessoas não sabem tomar cachaça, né? Como o consumo de cerveja é muito grande, as pessoas pensam que vão tomar cachaça do mesmo jeito que tomam cerveja. Existe uma maneira correta de tomar cachaça? Existe uma maneira correta, mas eu costumo dizer assim, as pessoas perguntam, então a gente dá ali o beabá. Sim. A gente tem uma formação aí de mestre cachacier, então nós temos curso de sommelier, de blend, curso de produção. Então, qual seria a maneira correta de degustar a cachaça? Você tem que ter um copo
de preferência de um volume pequeno. Você vai colocar a cachaça lá, você vai olhar primeiramente a limpidez. É aquele copo de dose, né, que você fala? O copo de dose. Isso. Ele tem por nome Elegance, hoje o copo que nós estamos usando. Então, ele seria o copo de shot. Isso, exatamente. Então, você vai ver a limpidez. Esse é o contato visual. Você vai rodar o líquido nesse copo e olhar a formação de lágrimas. É muito importante, a cachaça chora, como todos os grandes destilados. Se essa lágrima descer muito rapidamente da parede do copo, passa indícios que a cachaça é uma cachaça aguada. Se ela agarrar demais e não descer, tiver dificuldade, essa cachaça se tornou muito oleosa. Pode ter havido uma falha na fermentação, na destilação. Então a lágrima tem que se formar e escorrer numa velocidade média. Atributos visuais eu te passei. Sim. Agora eu vou passar os atributos olfativos. A cachaça, ela deve remeter à matéria-prima dela, a cana. Então você vai colocar ali próximo ao nariz o copo e vai ter que sentir aromas que remetam à cana, ao melado, à rapadura. E quando a gente, porque algumas cachaças já provei, é um álcool muito forte, assim, você não consegue sentir nada além de um álcool. Certo. É uma cachaça desequilibrada. Entendi. Eu ia chegar nessa parte. Você sentiu os aromas primários que remetem à matéria-prima, você vai aos secundários. Porque os destilados, de forma geral, existem rodas de aroma que nós treinamos, mas os destilados, eles te remetem a várias situações, que vai depender da tua trajetória de vida, das tuas experiências. Exemplo, eu posso sentir num destilado, além dos aromas primários, eu posso sentir que ele é cítrico, ele lembra pera, ele pode lembrar ali um chocolate. Só que tu pode sentir outra situação, que ele lembra, vamos supor, a um perfume que a tua avó usava. Entendi. Lá na... Então é a tua experiência de vida. O que não pode haver, principalmente numa análise técnica ou numa degustação guiada, é 8 pessoas, dessas 8, 7 estão sentindo uma harmonia, um destilado bom, e um cara sentiu um monte de defeito no destilado. Aí, quem é que tá errado? É o nariz desse cara. Claro. Tá entendendo? Então, esses são os aspectos olfativos. Você vai buscar um quê? Um destilado equilibrado. Ele vai unir ali os aromas, vai estar unindo a questão do álcool, deve estar equilibrado. Se o álcool atingir as tuas narinas desenfreadamente, te queimar, não é um bom indício. Provavelmente vai queimar depois a tua boca, a tua garganta. Então é típico de uma bebida que não foi bem elaborada. Terceiro, o gustativo. Você sentiu o aroma ali, imaginou tudo que tem ali, conversou com o destilado, você vai beber em microgole. Então, nós não incentivamos ninguém a encher a cara. Eu sempre bebi num gole só. A ficar porre. Inclusive, a orientação da nossa destilaria é o seguinte: entre beber e não beber, nós sabemos que a bebida ela causa problema. Se você puder escolher, não beba. Mas se você escolher por beber, beba cachaça em diazinha. Beba bons produtos e moderadamente. Sim. Porque é questão de saúde. Sim. O moderadamente é questão mesmo de segurança. Claro. Então foi pro gustativo, um microgole. Você não vai engolir, não vai jogar direto na garganta. Porque mesmo uma bebida boa jogada direto na garganta, ela não te agrega nada e ela pode atingir a tua garganta. Então você vai despejar na língua e vai deixar ao menos alguns segundos, 3 segundos, 4 segundos, ela escorrer por toda a tua boca. Escorreu pela boca, você engole. Engoliu, vai ter uma quarta situação, que é o retrogosto. Bons destilados deixam um retrogosto de alguns segundos. É aquela salivação lá no fundo. Sim. O teu organismo vai te indicar se a bebida foi boa ou não. Se aquela salivação ficar e a tua mente puxar a ideia de tomar outro gole, é porque a bebida é boa. É legal essa informação. Realmente. Certo? Se depois de toda essa experiência foi algo agressivo, o teu organismo ali, ele vai te informar que não foi legal, não foi uma experiência boa. Para. Experimenta outra coisa, tenta um outro destilado, uma outra bebida, uma outra marca. Então, basicamente,
esses são os critérios de uma degustação assim, mais descontraída. Análise técnica ali em concursos, a gente afina mais algumas coisas. Legal. Olha, pô, foi uma aula, cara. Como, né? Eu não sabia tudo. Geralmente eu tomo num copo de dose, eu sou meio chato pra essas coisas assim. O vinho, tu gosta de tomar na taça de vinho, uísque, né, no copo de uísque, a cachaça, né, ou a vodka, eu gosto de tomar no shot, mas eu bebi errado. Eu vou né, tentar mudar. O Milton, eu adorei fazer a visita. A gente já tá tendo distribuição em alguns supermercados da cachaça, né? Aqui em Abaetetuba. A gente vai deixar os contatos para quem quiser, né? Eu acho que faz a venda direta para alguns fornecedores. Sim, fazemos venda direta. Estamos buscando distribuidor, inclusive para outras cidades. Quem tiver interesse também é uma oportunidade de negócio. Nós damos o treinamento, inclusive. E já estamos em alguns supermercados da cidade e tem pessoas já trabalhando também no mercado de Belém. Legal. Então é questão de alguns meses, alguns dias para a gente estar aí bem distribuído pelo estado aí. E não faltar indiazinha para ninguém. Era exatamente isso que eu ia falar. Fico muito feliz pelo empreendimento, meu querido, sabe? Prosperar, né? Mais uma Abaetetubense aí vai prosperando, dando certo, né? De uma maneira bem legal. Para nossa cidade voltar a ser a terra cachaça com cachaça, né? Tem outro tipo de produção aqui na cidade também, que eu pretendo visitar logo logo. E a última pergunta, não menos importante, Remo ou Paysandu? Paysandu. Paysandu, é do Papão, beleza, meu querido. Cara, prazerzão, obrigado, hein? Obrigado à equipe. Valeu. Assim, vou gravar uma mensagem. Fica à vontade. Né? Antes disso, quero deixar claro que o meu produtor Antônio vai me levar porque eu vou tomar uma dose de cachaça, tá? Com certeza. Fica à vontade, querido. Então, a mensagem que eu queria deixar é uma luta muito grande construir um projeto como esse, mas os grandes países, as grandes cidades, tem que ter pessoas que sejam realmente apaixonadas, amem o seu lugar. E não fique com aquele papo furado, aqui tá ruim, eu vou me embora. Cara, se os caras bons, os caras que estudam, os caras que têm outra visão, que viajam pra fora, voltam, ficarem nessa onda de tá ruim, eu vou me embora, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Então eu quero passar isso pro povo paraense, pros filhos de Abaetetuba, pros brasileiros. É ruim, tá difícil, a política tá contaminada, tá. Mas vamos dar o nosso máximo e trabalhar cada dia com a ideia de que esse é o nosso lugar, esse é o nosso chão. Abaetetuba tem um potencial gigantesco. Gigantesco. Olha a onda do açaí. Então, tem empreendedores magníficos. Só que nós temos que lutar por o que é nosso. E o que eu faço todo dia é pensar como é que eu posso fazer o melhor produto, elaborar a melhor coisa, fazer melhor em Abaetetuba. Se você não sabe, vá buscar quem sabe fazer e agregue ao seu time. Então, Abaetetuba é uma cidade que tem potencial muito grande. Vamos trabalhar e lutar por Abaetetuba. Eu sou apaixonado por Abaetetuba. Tenho certeza que vocês são. Vamos trabalhar por Abaetetuba que a nossa cidade vai chegar num ponto máximo. Aí deu para perceber porque eu queria fazer uma entrevista com o cara, entendeu? Valeu, meu querido, mais uma vez. Até a próxima, vou tomar uma dose agora. Valeu. Montou na cobra grande, não se estanche em Muraqué.